Foi na sala de Alexander Fleming que a mais famosa panaceia deu sinais de existência. Do ar surgiu esse fungo. Ele é mantido vivo até hoje. Conhecido pelo nome de Penicillium notatum, ele pousou sobre uma lâmina de cultura. Fleming observou seu poder de matar algumas bactérias em seu redor. O que matava era uma substância química chamada penicilina, a droga milagrosa da época. Um fungo semelhante dá mais sabor aos queijos. Outro Penicillium espalha o seu micélio por esse queijo Stilton, seus esporos verdes emprestando ao queijo a sua tonalidade característica. Sua decomposição produz esse sabor que tanto apreciamos, talvez degustado com o suco de uvas ou vinho, também às vezes portador de um sabor especial produzido pelos fungos que atacam a pele das uvas. E também é um fungo que transporta o fermento, a levedura. Um fungo estranho, uma única célula que se divide indefinidamente e se transforma numa massa de células. Ele se alimenta enquanto se desenvolve no suco, produzindo dióxido de carbono e álcool. Há quem afirme que a produção de álcool é a tentativa da levedura de se defender e ao seu alimento, uma estratégia que, neste caso, fracassou. Colocamos a levedura para trabalhar. A antiga arte da fabricação de cerveja utiliza o fungo, embora, de certa forma, se trate de uma sociedade, pois a levedura é muito bem alimentada para cumprir a sua missão. A cerveja não é essencial à sobrevivência, embora existam aqueles que acreditam no contrário. Os fungos também são utilizados para completar ou decorar um prato. Comer ou não comer, essa era a velha questão. Certamente, esse cogumelo que brota na primavera agrada tanto ao nosso paladar quanto ao de outros. O fato de que os outros irão comer o que pode ser venenoso não constitui nenhuma garantia de segurança. Nem o agárico, nem este manto da morte são adequados ao nosso consumo. Esqueça, portanto, a velha lenda de que esse cogumelo venenoso não faz mal. A verdadeira segurança está nos cogumelos cultivados. Esses aqui crescem no mesmo local onde se arrancaram pedras para a construção da cidade de Bath. Hoje eles arrancam cogumelos às toneladas. Cogumelos comestíveis são cultivados em cavernas, abrigos e túneis de estrada de ferro, um tributo ao nosso gosto conservador em matéria de fungos. Ou será aquela velha preocupação? Estão sendo feitas tentativas para se introduzir um novo tipo. O cogumelo ostra tem um aspecto um pouco diferente na frigideira, mas pode ser consumido sem medo. E com o tempo, talvez acabemos gostando dele. Quando o outono começa a colorir as nossas árvores, abre-se a porta de uma despensa, mas pouca gente sabe ou percebe que ali existe alimento de graça. Para alguns que sabem disso, o interesse pode ser apenas profissional. Michael Medley é um botânico da Universidade de Bristol. Ele está à procura de todos os tipos de fungos para uma futura incursão com seus alunos. Ele conhece muito bem esse terceiro reino. Seu conhecimento acadêmico lhe dá ocasionalmente coragem para experimentar alguma novidade, mas ele procura sempre determinar exatamente do que se trata. Mas existem outros que procuram apenas os alimentos fora do comum. Eles fazem sua busca com uma autoconfiança que é mais o resultado da tradição do que do treinamento. Fritz Kish e sua mulher, Lilo, nasceram na Tchecoslováquia, mas há muitos anos vasculham as matas britânicas em busca de guloseimas para sua mesa. Não existe melhor maneira de aumentar a confiança de quem colhe cogumelos do que trocar experiências com outros aficionados, mas é bom atender às advertências sobre perigos. Este aqui, infelizmente, foi danificado durante a colheita. É o fungo mais letal que alguém pode encontrar. Chama-se manto da morte. Um desses é suficiente para matar algumas pessoas.
E o problema maior com esse tipo de cogumelo é que nas primeiras 5 ou 6 horas você não sente qualquer efeito. 10 ou 12 horas depois é que se manifestam os primeiros sinais de mal-estar. Um dia de enjoo e mal-estar generalizado. Pode até haver algum indício de recuperação, mas as toxinas já estão atacando o fígado. E pelo terceiro ou quarto dia, provavelmente você estará seriamente enfermo. As vítimas geralmente morrem em consequência dos danos causados ao fígado. Isso ressalta a necessidade de se conhecer muito bem as características dos diversos cogumelos. Esse cogumelo é muito semelhante a este outro, mas este outro amanita não é venenoso. Um engano e você está morto. Um temor que faz com que a maioria de nós consuma apenas os cogumelos dos supermercados. Mas como Fritz aprendeu a fazer essa distinção? Cresci no meio deles. Quando eu era menino na Tchecoslováquia, meu pai, que era médico, costumava me levar para longas caminhadas pela floresta e me mostrava o que ele achava que se podia comer. Não aprendi a consumir uma grande variedade de cogumelos na minha infância, pois, como meu pai era médico e tinha passado por uma experiência pessoal de envenenamento, ele era muito cauteloso. E jamais me deixava experimentar alguma coisa nova se não tivesse certeza absoluta de que não me faria mal. O senhor quer dizer que ele teve pacientes que morreram ou ficaram doentes depois de comer algum tipo de cogumelo? Bom, eu lembro-me muito bem de um caso ocorrido numa cidade pequena. Toda uma família de 5 pessoas, pacientes do meu pai, morreu envenenada por cogumelos. O único sobrevivente foi a pobre avó, que não se alimentara naquele dia. Não é de admirar que Fritz procure se concentrar cautelosamente nas espécies já conhecidas, como este boleto, como é conhecido. São quase inconfundíveis quando você está acostumado a colhê-los. Eu não o conhecia como boletos badios, só depois fiquei sabendo seu nome. Mas ele lhe desperta uma certa emoção quando você os vê de longe, no chão da floresta. Naturalmente não podemos estar muito certos do que se trata quando vemos apenas os chapéus. Mas quando você olha embaixo e vê os esporos típicos da família dos boletos, aí você não tem mais qualquer dúvida. Aqui nesta cesta, com uma grande variedade de cogumelos, existem outros comestíveis. Será que você experimentou esses, Lilo? Este aqui é um bife, eu já experimentei. Já experimentou este? Não, eu acho que não. Bom, por razões óbvias, veja, quando é aberto, se você cortar aqui, veja só isso, parece uma fatia de bife cru. Deus me livre, eu nunca tinha visto uma coisa dessas, diz Lilo. Parece muito com carne, mas o gosto é surpreendente. É levemente ácido, parece maçã frita. Eu não diria que me deixa entusiasmado, mas é comestível. Nunca provou disso? Não, nunca. Não. E o guarda-sol? Não, também nunca provei desse tipo. Bom, eu o conhecia, mas nunca me arrisquei a testá-lo, diz Fritz. Vamos experimentar agora. Quanto mais você observa esse anel em volta, mais você é tentado a se indagar. Será um amanita? Será venenoso? Eles têm uma aparência muito distinta. Se quebrarmos o talo, temos então esse lindo... parece que não vai quebrar. Esse lindo chapéu que constitui um ótimo alimento. Cozido na manteiga, é delicioso. Apesar de tudo, não há dúvida de que a atitude anglo-saxã de medo irá perdurar. Neste reino temos ainda mais uma surpresa sinistra. Um novo testamento da decadência. Um fungo que se movimenta lentamente e com facilidade, penetrando praticamente quase toda a forma animal, tragando tudo que encontra pela frente. Sem raízes, sem talo, sem folhas ou flores, sem pernas, sem cabeça, sem olhos e sem boca. Apenas um lodo quase imperceptível. Um fungo lodoso, digerindo o mundo segundo o seu próprio ritmo.
Ele parece deixar o terceiro reino e entrar no reino animal. Depois retorna, transformando-se numa forma mais fungoide para liberar os seus esporos. Hoje, já não se acredita que os fungos sejam formados da lama e dos sucos acres da terra úmida, embora eles conservem esse ar medieval de mistério. Eles alcançam tudo o que conhecemos e são um lembrete da nossa própria e inevitável decadência. Eles são a morte que se segue à vida.